E são 9h37, arrancou em Portugal a primeira associação de luta contra o cancro do pulmão. Chama-se Pulmonale. O objetivo é apoiar e aconselhar as pessoas que sofrem desta doença. O cancro do pulmão é a quarta doença oncológica com mais taxa de incidência e a mais mortal no nosso país. Todos os anos é a causa da morte em Portugal de cerca de 3.000 pessoas. Mortes que, na sua grande maioria, são provocadas pelo consumo de tabaco. Todos os anos registram-se em Portugal 3.500 novos casos de cancro do pulmão. António Araújo é presidente da Pulmonale e está em direto dos estúdios da TVI no Porto. Muito bom dia, Dr. António Araújo. Primeiro que tudo, como é que é possível que só nesta altura surja uma associação para os doentes que sofrem desta doença? Sabe que o cancro do pulmão é uma doença que logo à partida tem um prognóstico muito reservado e os nossos doentes, infelizmente, têm um tempo de sobrevivência relativamente curto e com uma afetação muito grande da qualidade de vida, pelo que se torna de alguma forma difícil que uma associação deste género, de doentes para doentes, surja de um grupo de doentes, porque são raros, acabam por ser raros os que sobrevivem durante longo tempo. Por isso é que um grupo de médicos, técnicos de saúde, de familiares de doentes e doentes se decidiram reunir, juntar e montar esta associação. Que se propõe a quê, precisamente? Esta associação propõe-se 4 grandes objetivos. O primeiro deles, ter ações escolares que incidam sobre o segundo e terceiro ciclos, de modo a incrementar o número de jovens que não iniciam o consumo de tabaco. O segundo grande objetivo é ajudar as pessoas que fumam a deixar de fumar, com a criação de mais consultas de cessação tabágica, a facilitação do acesso a essas consultas, o apoio a psicólogos e nutricionistas. O terceiro grande objetivo da associação prende-se com, então aí sim, a ajuda ao doente com cancro do pulmão. Ajudar o doente do ponto de vista psicológico, ajudar o doente do ponto de vista nutricional, ajudar o doente, se possível, com apoio social, o doente saber que direitos tem, que apoios pode ter. Ajudar também uma parte importante que é a família do doente com cancro do pulmão. A família sofre muito com a doença e é importante ter algum apoio do ponto de vista psicológico, algum apoio do ponto de vista social. Isto porque são doentes que vivem muito sobrecarregados por um estigma desta doença. São doentes que vivem muito carregados com o estigma da doença oncológica porque o cancro de pulmão depende muito do consumo de tabaco e por tal, sentem que a culpa da sua doença é deles, foi do comportamento que tiveram ao longo dos anos. Mais ainda, como a doença é muito debilitante, leva a que muitos doentes deixem de trabalhar e comecem a ser um encargo e sentem-se um peso para a família. E isto, como é lógico, traz uma carga psicológica e familiar má e importante. Dr. António Araújo, diziam ainda há pouco que surgem todos os anos em Portugal cerca de 3.500 casos, sensivelmente, e não há rastreios, não existem diagnósticos precoces. Infelizmente, nesta área do cancro não existe. Têm-se feito muitos estudos, nomeadamente aqueles mais conhecidos em termos de raio-x pulmonar, de TAC, de exames à expectoração, mas nenhum destes exames está provado que consiga fazer o diagnóstico precoce ou o rastreio à população. Neste momento, não existe nenhum exame que permita fazer o rastreio ou o diagnóstico precoce. A única maneira de nós combatermos esta doença é preveni-la. E preveni-la deixando de fumar ou não iniciando o consumo de tabaco. E com a nova lei do tabaco há uma redução de cerca de 10% no consumo. Quanto à Pulmonale, o que é que os doentes, o que é que as famílias podem fazer para serem de alguma forma apoiadas pela associação? Bom, esta associação está a crescer do zero. E, portanto, nós, neste momento, não temos instalações próprias, não temos pessoal próprio. Nós fizemos o lançamento da associação ontem, pretendemos agora angariar fundos, pretendemos lançar atividades e acontecimentos que nos permitam angariar fundo e peso, de modo a podermos dar o apoio que pretendemos aos nossos doentes e colocar no terreno as ações que temos em mente.
Não é fácil, as pessoas vão ter que estar atentas, vão ter que perceber neste momento que nós estamos a partir do zero, que temos muita vontade de fazer, mas que ainda não temos os meios. Têm que estar, sobretudo, atentas, porque nós vamos aparecer e nós vamos dar o apoio. Dr. António Araújo, obrigado por ter vindo até ao Diário da Manhã falar da Pulmonale, é a primeira associação de luta contra o cancro do pulmão. É a doença oncológica que mais mata em Portugal.